Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Aparições aos discípulos. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos, então, lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Os discípulos, ao ouvir o anúncio de Maria, era natural que não acreditassem ou, se acreditassem, se entristecessem porque não foram considerados dignos de ver o Senhor. Ora, o Senhor não permitiu que passassem um dia sequer revolvendo na mente tais coisas, e, desde que souberam da ressurreição, esperou cair a tarde e então se apresentou àqueles homens sedentos de vê-lo e tomados de medo. Daí que esteja dito: à tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus. São Beda. Temos aqui uma demonstração da fraqueza dos apóstolos, que estavam reunidos a portas fechadas por medo dos judeus, o mesmo medo que antes os dispersara. Veio Jesus e pôs-se no meio deles. Ora, ele lhes apareceu ao fim do dia, porque era natural que a essa hora estivessem mais amedrontados. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, aparece tarde porque aguardava até que todos estivessem reunidos e a portas fechadas para mostrar como ressuscitou e saiu do sepulcro, ainda que bloqueado por uma pedra. Santo Agostinho. Alguns, porém, ficam tão aturdidos por esse episódio que se colocam em risco
opondo aos milagres divinos os preconceitos dos seus próprios raciocínios. Discutem assim: se Nosso Senhor tinha corpo, se o que se levantou do sepulcro é o mesmo que pendera no lenho, como pôde entrar por entre portas fechadas? Se entendes como, já não é milagre. Onde a razão não alcança, ali a fé se edifica. As portas fechadas não foram obstáculo à matéria do corpo onde habitava a divindade. Não precisou abri-las para entrar aquele que, nascendo, conservou inviolada a virgindade da mãe. São João Crisóstomo. E é de admirar que não tenham achado que ele fosse um fantasma. Mas isso é porque a mulher, prevenindo-os, muniu-os com muita fé. Além disso, Nosso Senhor mostrou-se manifestamente diante de seus olhos e com a voz segurou as flutuações das suas mentes. Daí que siga, ele lhes disse: a paz esteja convosco, quer dizer, não vos tumultueis. Com isto, ainda evocava a palavra que dissera antes da crucificação: dou-vos a minha paz, bem como para que tenhais paz em mim. São Gregório. E como, à vista do corpo que tinham diante dos olhos, a fé dos que viam ainda cambaleava, logo lhes mostrou as mãos e o lado, daí que siga. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Com pregos, afinal, tinham sido as mãos cravadas, e com lança o lado fora aberto. Nosso Senhor conservou as marcas das feridas para sanar os corações duvidosos dos discípulos. São João Crisóstomo. E o que antes da crucificação tinha dito: hei de ver-vos de novo e o vosso coração se alegrará, aqui se cumpriu, daí que siga. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Santo Agostinho. O esplendor, semelhante ao do sol, com que os justos brilharão no reino de seu Pai, é de supor que, após a ressurreição, estivesse oculto aos olhos dos discípulos, mas não ausente do corpo de Cristo. Suas vistas, afinal, fracas e humanas, não o suportariam, e era necessário que o enxergassem para poder reconhecê-lo. São João Crisóstomo. Tudo isto os induzia a uma fé inabalável. Como, porém, tinham pela frente uma batalha invencível com os judeus, outra vez lhes anuncia a paz, daí que siga. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. São Beda. A repetição é uma confirmação, ou ainda repete-o porque a virtude da caridade é dupla, ou talvez porque ele, de dois povos, fez um só. São João Crisóstomo. Ao mesmo tempo, demonstra também a eficácia da cruz, por meio da qual diluiu toda a tristeza e conferiu todos os bens. E o que é a paz senão isto? Ora, há pouco foi anunciada às mulheres a paz, porque o sexo feminino inteiro estava afundado na tristeza e acometido da maldição que lhe proferira o Senhor: darás à luz com dor. Como, portanto, todos os obstáculos foram destruídos e todas as coisas retificadas, só restava acrescentar isto: como o Pai me enviou, também eu vos envio. São Gregório. O Pai, é certo, enviou o Filho, determinando que se encarnasse para a redenção da raça humana. Por isso está dito: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Quer dizer, se vos envio ao escândalo das perseguições, é porque vos amo com a mesma caridade com que me ama o Pai, que me enviou aqui para suportar a paixão. Santo Agostinho. Que o Filho é igual ao Pai, já o sabemos, mas aqui reconhecemos as palavras de um mediador. Nosso Senhor se mostra, com efeito, um intermediário, dizendo: ele enviou a mim, eu envio a vós. São João Crisóstomo. Deu-lhes ânimo tanto pelos acontecimentos quanto pela dignidade do que os envia, e não dirige, como antes, sua prece ao Pai, mas por sua própria autoridade infunde-lhes a virtude. Daí que siga. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Santo Agostinho. Esse sopro material não foi a substância do Espírito Santo, mas uma representação justa de que o Espírito Santo procede não apenas do Pai,
mas também do Filho. Quem, afinal, seria estúpido bastante para afirmar que um é o Espírito que Nosso Senhor transmitiu ao soprar, outro o que enviou depois da ascensão? São Gregório. Porque o Espírito é dado aos discípulos primeiro na terra e depois enviado do céu, senão porque são dois os preceitos da caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Na terra, o Espírito é dado para infundir o amor ao próximo, do céu para infundir o amor a Deus. Assim como uma só é a caridade e dois os preceitos, do mesmo modo, um só é o Espírito e duas as ocasiões em que é dado, a primeira enquanto estava o Senhor ainda na terra, a segunda quando é enviado desde o céu, porque o amor do próximo nos ensina a chegar ao amor de Deus. São João Crisóstomo. Alguns dizem que Nosso Senhor não lhes deu então o Espírito, mas que com o sopro os tornou aptos a recebê-lo. Se afinal Daniel só de ver um anjo desmaiou, o que os discípulos, recebendo aquela inefável graça, não teriam sofrido se o Senhor não os tivesse preparado antes? Ora, não pecará de modo algum quem afirmar que então receberam uma graça espiritual, que não lhes dava o poder de ressuscitar os mortos ou fazer milagres, mas de perdoar pecados. E por isso segue: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Santo Agostinho. A caridade da Igreja que o Espírito Santo derrama em nossos corações perdoa os pecados de seus participantes. Retém, todavia, os dos que não tomam parte nela. Por isso, depois de dizer recebei o Espírito Santo, de imediato complementa com a remissão e retenção dos pecados. São Gregório. É importante notar que esses homens que já possuíam antes o Espírito Santo para viverem com inocência e pregarem apenas para o bem de alguns, receberam-no manifestamente após a ressurreição do Senhor para que sua pregação já não se limitasse a alguns, mas fosse para o bem de todos. Folgo em ver o cimo de glória a que foram conduzidos esses discípulos, chamados originalmente a tão onerosos fardos de humildade. Eis que não apenas se tornaram seguros de si mesmos, como também investidos da magistratura do juízo celestial, passam a fazer as vezes de Deus, a alguns retendo, a outros relaxando os pecados. Hoje, quem ocupa seus postos na igreja são os bispos, que receberam, além do governo da sua diocese, a autoridade de atar e desatar os pecados. Grande é esta honra, mas também grande é o peso dela. Como é difícil quem não sabe segurar as rédeas da própria vida tornar-se juiz da vida alheia. São João Crisóstomo. O sacerdote que, conquanto tenha administrado bem a própria vida, não tiver olhado com diligência pela vida dos outros, será mandado com os ímpios à geena. Sabendo, pois, como é grande o perigo que correm, tende por eles a maior devoção, ainda que não sejam muito nobres, pois não é justo que sejam julgados pelos que estão submetidos à sua jurisdição. E ainda que a vida deles seja vergonhosa e irrepreensível, não serás lesado na administração de nenhuma das graças que lhes foram confiadas por Deus. Com efeito, sobre os dons que vêm de Deus, não tem o sacerdote, não tem nem mesmo o anjo ou o arcanjo controle algum, mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que tudo ministram, e o sacerdote apenas empresta sua língua e mão. Não seria justo, afinal, que por maldade alheia aqueles que abraçaram a fé saíssem prejudicados no que diz respeito aos sacramentos da salvação. Pois bem, reunidos todos os discípulos, faltava apenas Tomé, que ainda não voltara da debandada que acontecera na paixão. Por isso está dito: um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Alcuíno. Dídimo, nome grego, em português se traduzirá como gêmeo, duplo ou duvidoso, em virtude do seu coração duvidoso em crer. E Tomé quer dizer abismo, porque penetrou com uma fé segura a profundeza da divindade. São Gregório. Não é por acaso
que aquele discípulo eleito estava então ausente. A clemência celestial conduziu tudo de maneira espantosa para que esse discípulo incrédulo, quando apalpasse em seu mestre as feridas da carne, sarasse em nós as feridas da infidelidade. Com efeito, a infidelidade de Tomé aproveitou mais a nossa fé que a fé dos discípulos que creram, pois, à medida que ele é reconduzido à fé pelo toque, nossa mente põe de lado toda dúvida e é consolidada na fé. São Beda. Pode-se perguntar por que o evangelista diz que Tomé estava então ausente, se Lucas escreve que os 2 discípulos que foram a Emaús, ao voltar a Jerusalém, encontram os 11 reunidos. Ora, é necessário admitir que houve um intervalo de tempo em que Tomé se retirou da congregação e Jesus apareceu no meio deles. São João Crisóstomo. Assim como crer ingenuamente e de qualquer jeito é marca de leviandade, do mesmo modo, afundar-se em investigações sem fim é próprio da mente grosseira, e por isso Tomé é repreendido. Não creu nos apóstolos quando lhes disseram que viram o Senhor, não tanto por desacreditar o testemunho deles, quanto por pensar que a coisa mesma era impossível. Daí que siga. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. Sendo de entendimento mais grosseiro que os outros, buscava apoiar a fé no mais grosseiro dos sentidos, o tato, e nem mesmo em seus olhos se fiava. Por isso, como se não bastasse dizer: Se eu não vir, ainda acrescentou: Se não puser meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. São João Crisóstomo. Considera a clemência do soberano. Considera como, pelo bem de uma só alma, expõe seu corpo aberto de feridas e como se achega para salvar um só homem. Sem dúvidas, os discípulos que anunciaram a ressurreição eram dignos de confiança, bem como o próprio Senhor quando a prometera. Todavia, como Tomé precisasse de mais uma prova, Cristo não a negou, mas não lhe apareceu logo, e sim após 8 dias, para que, ouvindo de todo lado os testemunhos dos discípulos, tivesse um desejo cada vez mais aceso de vê-lo e uma fé muito mais firme quando finalmente recebesse a prova. Daí que esteja dito: 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Santo Agostinho. Perguntas-me: se entrou a portas fechadas, onde está a extensão do corpo? Respondo: se caminhou sobre o mar, onde está o peso do corpo? Ora, o Senhor fez isto porque era o Senhor, ou por acaso, desde que ressuscitou, deixou de ser o Senhor? São João Crisóstomo. Jesus para no meio dos discípulos e não espera até que Tomé o interrogue, mas se antecipa e, para mostrar que estivera presente quando o apóstolo falava com seus colegas, emprega as mesmas palavras que ele. Começa, de certo, repreendendo: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na do meu lado. Depois, porém, o instrui e ensina: E não sejas incrédulo, mas crê. Repara como ainda vacilavam na incerteza e na descrença antes de receberem o Espírito Santo. Depois que o receberam, porém, se mantiveram firmes pelo resto da vida. É razoável perguntar-se, ademais, como podia um corpo incorruptível ter ainda as marcas dos pregos? Mas não deixes que isso te perturbe. Era uma concessão à fraqueza dos homens, para que se convencessem de que era ele o que fora crucificado. Santo Agostinho. Nosso Senhor poderia, caso quisesse, limpar do seu corpo ressuscitado e glorificado toda a marca de ferimento, mas conhecia bons motivos para conservar as cicatrizes. Assim como mostrou as feridas a Tomé, que se recusava a crer a menos que as tocasse e visse, do mesmo modo as há de mostrar aos seus inimigos, não para dizer-lhes como a Tomé: porque viste, creste.
e sim para dar-lhes a prova irrefutável da verdade e dizer: eis o homem que crucificastes, vedes os ferimentos que lhe cravastes, reconheceis o lado que perfurastes, porque foi aberto por vós e para vós, mas não quisestes entrar. Por algum motivo que desconheço, o amor que temos pelos bem-aventurados mártires nos provoca o desejo de ver no reino as cicatrizes e feridas que sustentaram no corpo em nome de Cristo, e talvez as vejamos mesmo. Não serão, afinal, uma marca de feiura, mas de honra, e brilharão como uma beleza que, embora gravada no corpo, não será do corpo, mas da virtude deles. E se, em seus martírios, alguns de seus membros foram mutilados ou decepados, nem por isso ficarão seus membros na ressurreição dos mortos. A eles, afinal, foram dirigidas as palavras: não se perderá um cabelo de vossa cabeça. Mas, se for conveniente que, nesse novo século, os sinais dos gloriosos ferimentos sejam visíveis na carne mortal, as partes do corpo em que algum membro tenha sido truncado ostentarão cicatrizes, porém com seus membros restituídos, e não faltantes. E ainda que todos os defeitos infligidos ao corpo nesse momento desapareçam, não deverão ser taxados de defeitos ou vícios, e sim de emblemas de virtude. São Gregório. O Senhor ofereceu para ser tocada a mesma carne que introduzira a portas fechadas naquela casa. Nisto vemos dois feitos espantosos e, ao menos para a razão humana, contrários entre si: que seu corpo fosse incorruptível após a ressurreição, mas, ao mesmo tempo, tocável. Tudo o que é tocável, afinal, necessariamente se corrompe, e o que não se corrompe não pode ser tocado. Nosso Senhor, exibindo-se ao mesmo tempo incorruptível e tocável, mostrou como seu corpo ressuscitado tinha ainda a mesma natureza de corpo, mas já outra glória. São Gregório. Após a glória futura da ressurreição, também o nosso corpo será sutil por efeito do poder espiritual, mas palpável, em virtude da sua natureza verdadeiramente corpórea, e não como escreveu Eutíquio, impalpável e mais sutil que o vento e o ar. Santo Agostinho. Tomé, vendo e tocando o homem, confessava o Deus que não via nem tocava. A visão e o toque o levaram a uma fé afastada de toda dúvida, e por isso segue. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Teofilacto Diócrida. Tomé, que era antes infiel, depois de tocar o lado, revelou-se perfeito teólogo, pois expôs a dupla natureza e única hipóstase de Cristo, ao dizer: meu Senhor, reconheceu a natureza humana, ao dizer: meu Deus, reconheceu a divina, e ambas as naturezas num só Deus e Senhor. Segue. Jesus lhe disse: porque viste, creste. Santo Agostinho. Nosso Senhor não diz me tocaste, e sim me viste, porque a visão é, de certa forma, o sentido geral. Na linguagem do dia a dia, a visão costuma ser empregada no lugar dos outros 4 sentidos. Por exemplo, dizemos: ouve e vê como soa bem. Cheira e vê que bom cheiro tem. Prova e vê que bom sabor. Toca e vê como está quente. Por isso aqui diz o Senhor: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Ora, o que é isto senão dizer: toca e vê? Tomé, contudo, não tinha olhos no dedo. Logo, quer em referência ao olhar, quer em referência ao toque, é isto o que diz o Senhor: porque viste, creste. Alguém ainda poderia sugerir que o discípulo não se atreveu a tocar quando o Senhor se ofereceu para ser tocado. São Gregório. Mas, uma vez que, segundo o apóstolo, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e o argumento das que não se veem, daquilo que se vê já não se tem fé, mas apenas reconhecimento. Se, pois, Tomé viu quando tocou, por que Nosso Senhor lhe diz: porque viste, creste? Porque uma é a coisa que viu, outra a coisa em que creu. Viu o homem, confessou o Deus. Ora, é motivo de grande alegria a que segue: felizes os que não viram e creram. Esta frase se aplica especialmente a nós, que, embora não tenhamos visto na carne, o guardamos,
todavia, na mente, desde que, é claro, acompanhemos com obras a nossa fé. Com efeito, o verdadeiro fiel é aquele que pratica com obras o que crê. Santo Agostinho. Nosso Senhor usou o verbo crer no pretérito porque via como já acontecido tudo o que ainda havia de acontecer por predestinação. São João Crisóstomo. Sempre que o cristão pensar ou disser quem me dera eu vivesse naqueles tempos e visse Cristo fazendo milagres, lembre-se destas palavras: felizes os que não viram e creram. Teofilacto Diócrida. Inclui nisto também os discípulos que creram sem tocar as feridas dos pregos ou lado. São João Crisóstomo. Como João se alonga menos no seu relato do que os outros evangelistas, acrescenta: Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Ora, tampouco os outros contaram tudo, mas apenas o suficiente para atrair à fé os ouvintes. A mim parece, entretanto, que aqui se refere aos prodígios feitos após a ressurreição, e por isso diz, diante de seus discípulos, já que depois de ressuscitado não conviveu senão com eles. Em seguida, para que compreendas que Nosso Senhor não fazia os milagres apenas para corroborar a fé dos discípulos, afirma: esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, dirigindo-se de modo geral a toda a humanidade. E, por fim, para mostrar que crer é útil não para aquele em que se crê, mas para nós que cremos, arremata com a seguinte frase: e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, isto é, tenhais a vida por meio de Jesus. Ora, Jesus é a própria vida. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.